Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, meus irmãos. Nosso Deus é bom. Diga amém. Você tem que entender que a nossa paz não é como a paz que o mundo tem. Aqui em João 14, vamos lá no versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não tenham medo. Amém? O Senhor Jesus aqui, Ele está deixando para nós a paz. Então, você que está aqui na igreja, você já pode se considerar abençoado, porque Jesus ele já nos deu a paz. Já é uma bênção que Ele já entregou. Deus já te deu a paz. Você perde a paz por coisas que você faz, mas você já recebeu dele a paz. Só que não é qualquer paz. Ele diz, a minha paz vos dou. Então atenta para isso. Ele está dizendo, eu vos dou a paz e eu vos dou a minha paz. A paz de Jesus, a paz de Deus, a paz do céu, ela é diferente da paz que o mundo tem. Ele até diz assim, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo, eles têm o conhecimento da sensação da paz. Paz, eles associam com tranquilidade. O que o mundo entende? O mundo entende assim, eu estou com a conta cheia de dinheiro, eu fui lá no médico, o doutor me examinou, pegou o papel na mão, olhou e falou, tá tudo bem, tá tudo legal, pressão tá jóia, o coração tá bem. A pessoa sai do médico até aliviada. Graças a Deus, tá tudo bem. Nós não precisamos de nada disso. Né? A nossa paz, ela é uma paz diferente. A nossa paz, a Bíblia diz que ela é uma paz que excede todo entendimento. Como assim? O mundo não consegue entender. Porque a nossa paz, a paz que vem de Deus, ela não depende de circunstância nenhuma. Eu acabei de falar. As pessoas do mundo, elas têm uma paz que é condicionada a certas circunstâncias. Tem dinheiro? Estou em paz. Fui lá no médico, o médico examinou, tá tudo bem, estou em paz. Quem está entendendo, diga amém. O crente não. O filho de Deus, a filha de Deus, aquele que vive pela fé. Ele vai no médico fazer o exame, o doutor pega lá o exame e fala, rapaz, tá ruim o negócio aqui, tá feio. Apareceu uma coisa complicada. Nós ouvimos isso e não perdemos a paz. Porque a nossa paz não vem do que o médico fala, do que a nossa paz está em Deus. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem cuida de mim. As pessoas do mundo, irmão, elas estão lá em casa, a televisão começa lá, sabe quando está passando uma programação normal e de repente interrompe para ver uma notícia? As pessoas do mundo já começam a se segurar na cadeira. Meu Deus, o que está acontecendo? O computador, olha, acabou de surgir um novo vírus. O sintoma é dor de cabeça. A pessoa no sofá da casa dela já começa. As pessoas do mundo, aconteceu alguma coisa, elas já perdem, nós não. O cidadão estava falando, porque vai acontecer isso, acontecer aquilo, e você está lá, minha vida está na mão de Deus. Se Deus é por nós, maior é o que está do que aquele que está. Nada tira a nossa paz. A nossa paz, irmão, não é uma condição, não é um sentimento que nós temos porque tudo está indo aparentemente bem. A nossa paz está em Cristo. Ele é a nossa paz. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Versículo de número 4. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e agora em voz alta, todo mundo, o castigo que nos traz estava sobre a nossa paz, ela foi conquistada no castigo que Cristo sofreu na cruz. Por causa do sacrifício dele, eu tenho paz. Por que eu tenho paz? Porque está tudo indo bem? Não, porque Jesus já pagou o preço para me dar paz. E no momento que Cristo entra na minha vida, a paz ela passa a viver dentro de mim. A paz e a alegria, irmão, elas estão dentro da pessoa que já conhece a Jesus. Ontem eu estava com o nosso pastor Jaime, Jesus me deu esse privilégio de poder ficar um pouquinho com ele e conversar um pouco. E ele estava falando para mim assim, pastor Alex, você tem que ensinar as pessoas. Ele estava falando isso para mim, não era para outros. Ele estava conversando isso comigo, conselho do meu pastor para mim. Ele falou assim, irmão, você tem que ensinar as pessoas que elas têm que entrar pela porta. A porta é Jesus. A pessoa pode estar dentro da igreja, Alex, ele estava falando, olha que coisa séria, a pessoa pode estar dentro da igreja, às vezes tem um ministério, tem um talento, e você olha a pessoa, ela é isso, ela é aquilo, mas ela ainda não entregou a vida dela a Cristo, então ela não é salva. Eu estava ouvindo aquilo e falando, meu Deus, é verdade. Irmão, quando você entrega a vida a Cristo, acontece uma transformação no seu interior,
você se torna uma nova criatura. E eu tenho, irmão, essa experiência muito forte dentro de mim. Eu sei que um dia aconteceu algo comigo e eu não sou a pessoa que eu era. Eu tenho dentro de mim a experiência de num dia ser uma pessoa triste, infeliz, que achava que a vida não tinha sentido. E no outro dia, irmão, é como se eu tivesse acordado de um pesadelo e eu tivesse despertado para a alegria, para a felicidade, para o amor. Foi quando Cristo entrou na minha vida. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, irmão, a paz, a alegria, a felicidade passam a viver dentro dela. Tem um corinho que a gente canta na igreja, desde que eu me converti, e eu acho que até o dia que Jesus me levar para casa, para o céu, ele arrebatar a igreja, a gente ainda vai estar cantando. A alegria está no coração de quem? Olha para mim, a alegria está no dinheiro? Ela está nas circunstâncias boas dentro de casa, na casa boa, no carro bom? Você pode ter tudo isso. Amém, irmão? Todas essas coisas são listas, Deus pode te dar todas elas. Mas a paz, a alegria, ela está no coração de quem já conhece a Cristo. A alegria está dentro, não está fora. Se as lutas da vida tiram a sua alegria, me desculpa falar isso para você, Cristo ainda não vive no seu coração. Eu não estou dizendo para você, puxa, eu vou usar uma palavra feia, que eu fico chateado. Não estou dizendo que você vira um bobo alegre, que é como se nada tivesse acontecendo. Não, você tem consciência da luta. Você sabe que tem um problema, você está vendo o inimigo se levantar, você não é cego, você sabe o que está acontecendo. Mas você sabe que aquele que cuida de você é maior. Então você consegue descansar. O Filho de Deus, a Filha de Deus, irmão, ele é feliz até em meio às maiores e piores perseguições. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, nós temos um começo do sermão mais importante de Jesus, que é o Sermão da Montanha. E Jesus começa o Sermão da Montanha, uma parte que nós chamamos de as bem-aventuranças. Ele começa a dizer quem são os bem-aventurados. Aí ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Agora olha o versículo 10. Bem-aventurados sois vós. Quando? Bem-aventurados os que sofrem o quê? Perseguição. Qualquer perseguição? Não. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Alguém diz assim, pastor, eu estou sendo muito perseguido lá no meu bairro. Por quê? Só porque eu devo dinheiro para todo mundo. Mas tá certo? Tem mais é que perseguir. Pastor, todo mundo fala mal de mim. Por quê? Só porque eu estou devendo. Tem mais é que fala mal de você mesmo, irmão. Tomara que falem pior ainda. Para doer na tua consciência, você pagar essas contas. Que coisa feia, crente está devendo para os outros. Estão perseguindo você porque você é de Jesus. Glória a Deus. Jesus está dizendo, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Você pratica a justiça. Você é de Deus. E tem gente que tem raiva da sua fé. Não é de você que ela tem raiva do Espírito que vive dentro de você, do Espírito Santo. Tem gente que não gosta do Deus que vive em você, não gosta de Jesus. Então, quando você está se arrumando para vir para a igreja, às vezes dentro da tua própria casa tem gente lá falando, lá vai para a igreja. Por que já não leva um colchão de uma vez? Já está indo lá levar dinheiro para o pastor? Vai lá. O que é isso, irmão? É a perseguição por causa da justiça. Jesus disse que se isso acontece com você, você não é um derrotado, você é um bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo. Não pode ser verdade o que falam de você. Então, pastor, estão mentindo falando da minha vida. Estão mentindo? Então, pastor, glória a Deus. Olha Jesus falando. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Tem que ser por causa de Jesus. Agora olha o que ele vai dizer. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Gente, que privilégio. Se falam mal de você, se criticam você porque você é de Cristo, sabe, você está no mesmo grupo de Pedro, Paulo, Isaías, Jeremias. Você está no meio dos top, irmão, da nata, dos melhores que já viveram. Jesus está dizendo que você está sendo igual aos profetas que foram perseguidos antes de você. Agora, o que ele diz para a gente fazer quando perseguem a gente? É para a gente chorar, ficar triste. Diga amém. Exultai e alegrai-vos. Irmão, a perseguição não tira a alegria do crente. Amém? A perseguição não tira. Olha para mim, irmão. A perseguição não tira a nossa paz. Nosso irmão Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles
foram presos. Qual foi o crime deles? Lá em Atos 16, eles chegaram a uma cidade e começaram a evangelizar a cidade. Só que naquela cidade tinha uma moça que era possessa de um demônio. Atos 16, Lucas, que é quem escreve, ele diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem com espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo de número 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Paulo e Silas expulsaram o demônio da moça. Era para todo mundo ter ficado feliz, dando glória a Deus. Amém? Não. O versículo de número 19 diz assim: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, os levaram à praça à presença dos magistrados, pegaram Paulo e Silas e bateram neles, açoitaram eles com varas e botaram na prisão. Que coisa triste, irmão. O pagamento que eles receberam por libertar uma jovem que estava sendo possessa de um fazer a sofrer foi apanhar e ser presos. Aí Paulo e Silas foram colocados na prisão. E lá na prisão eles estavam numa depressão tremenda, a gente chorando, um olhando para o outro e falando: Deus abandonou a gente. Por que Deus permitiu? Diga amém. Foi isso, irmão? A Bíblia diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas, olha que coisa linda, oravam e cantavam hinos a Deus e os outros prisioneiros os ouviam. Gente, o crente pode ser perseguido, pode ser caluniado, ele não perde a alegria, não perde a vontade de louvar a Deus. Por quê? Porque a nossa alegria está em Cristo. Jesus vive dentro de mim, Ele é a alegria. Como que eu posso ficar triste? Diga glória a Deus. Eu sei que sair da prisão é só uma questão de momento, irmão. Passou um pouquinho, Deus desceu naquela prisão, o Espírito Santo desceu, meu irmão, aquele lugar tremeu e as portas se abriram. Diga glória a Deus. Você está dentro da prisão chorando, esperando a porta abrir para você se alegrar, a porta vai continuar fechada, irmão. A porta só se abre para quem já tem alegria. O crente, ele não espera a vitória aparentemente chegar para ele se alegrar. A alegria dele está em Deus. A consequência é que os caminhos se abrem. Diga amém. Eu estou falando de Paulo e Silas que cantavam. Aquilo que aconteceu não tirou deles a alegria, não tirou deles a paz. E Pedro? O nosso irmão Pedro, ele e Tiago, eles foram presos também. Isso aconteceu até bem antes do que isso aqui que eu acabei de falar agora. O Herodes, irmãos, mandou matar Tiago. E ele viu que os judeus gostaram daquilo, de que tivessem matado Tiago, e ele falou: bom, então amanhã eu apresento Pedro e mato Pedro. Então o que ele estava planejando? Vou matar Pedro para apresentar para os judeus, e os judeus eu vou ganhar o favor deles. E Pedro está lá, irmão, dentro da prisão, sabendo que Tiago tinha sido morto e que ele era o próximo. Amém? E ele passou a noite inteira roendo as unhas, andando de um lado para o outro: eu vou morrer. Diga amém. Amém? Fala assim: Deus. O que Pedro estava fazendo dentro da prisão, igreja? Dormindo. Irmão, tem gente que tem a melhor cama que o dinheiro pode comprar, o melhor travesseiro que o dinheiro pode comprar e não dorme. Tem gente que toma, meu irmão, cartela de remédio e não dorme. E Pedro estava dentro da prisão, sabendo que ia morrer, e estava dormindo. Como é que o homem consegue dormir, pastor? A paz estava dentro do coração dele. Ele tinha uma promessa de Deus. Eu estava falando lá de João 21, da ressurreição de Jesus, que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu lá na praia, vocês vão lembrar. Ele mandou os discípulos jogar a rede do lado direito. Quem lembra da mensagem? Você lembra? E aí eles pescaram 153 grandes peixes, a história é bonita. Ele está lá na praia, chama os discípulos para comer. Quando eles terminam de comer, ele olha para Pedro: Simão, você me ama? Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Você me ama mesmo, Simão? Senhor, eu te amo. Apacenta. E ele perguntou 3 vezes. O Pedro ficou triste: Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus fala, 21:18. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Agora olha a palavra de Jesus. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Irmãos, Jesus revelou para Simão Pedro o futuro. Ele mostrou para Pedro como ele iria morrer. E o que ele disse para Pedro? Pedro, quando você era jovem, garoto, você colocava a própria roupa e ia para onde você queria. Aí disse assim: quando você for velho, outro vai colocar a roupa em você e vai te levar para um lugar para onde você não quer ir. Quem está entendendo, diga amém. Então, olha para mim.
Pedro tinha uma promessa de Jesus. Pedro estava dormindo na prisão porque ele sabia: eu não vou morrer, eu não sou velho ainda, eu posso descansar. Diga glória a Deus. Pastor, mas o homem estava lá reservado para morrer. O que vale mais não é o que os homens disseram que vão fazer com você, é o que Jesus disse que vai fazer. A nossa paz está na promessa de Deus. A nossa paz está na palavra, em saber o que Deus falou comigo. Diga glória a Deus. Se eu sei que eu tenho promessa de Deus na minha vida, eu descanso, eu ponho a cabeça no travesseiro e eu durmo. Se eu não sei que Deus está comigo, se eu não vivo pela fé, então, meu irmão, não tem remédio, não tem cama, não tem travesseiro que me dê sono, que me dê paz. Não tem dinheiro no banco. Você vê que tem gente que tem o melhor carro, a melhor casa e vive à base do antidepressivo, esses remédios. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que é pecado tomar remédio. Não estou dizendo que é pecado você procurar um psicólogo, um psiquiatra, procurar um médico. Nada disso é pecado. Mas a verdade é que você vai buscar paz nisso, paz naquilo, não vai encontrar paz em nada. Porque a paz está em Cristo. No momento que Ele está em você, que a palavra de Deus está em você e você crê nela, você vive pela fé, então você tem paz. Aí, meu irmão, pode vir a guerra, pode vir a perseguição, vem o que vier, você põe a cabeça no travesseiro e você dorme. Diga glória a Deus. Está todo mundo lá morrendo de medo. Ai, meu Deus, vai ter o coronavírus, e vai ter o Covid, e vai morrer todo mundo. E você está andando na rua e fala: Jesus, eu sei que o Senhor cuida de mim, mal nenhum me sucederá. Diga glória a Deus. É o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente. Olha para mim, você descansa porque você está em Cristo, você está no esconderijo do Altíssimo. Diga amém. Cristo é o esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é Deus, é a Trindade. O Altíssimo é o Pai, o esconderijo é Jesus, diga amém. A sombra do Onipotente é o Espírito Santo. Lembra que o anjo Gabriel falou para Maria? O Espírito Santo virá sobre você e te cobrirá com a sua sombra. Diga glória a Deus. O crente que crê em Deus, está com a vida em Cristo, é cheio do Espírito Santo, ele descansa, ele dorme, ele tem paz, porque ele sabe que Deus está cuidando dele. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro segredo para quem quer ter paz: você precisa estar em Cristo. Ele tem que estar em você, a promessa de Deus tem que estar em você. Caso contrário, enquanto você não der a vida a Jesus, não receber a salvação, nada nesse mundo te dará paz. Amém? Esse é o primeiro segredo que eu queria te dar. Aí tem um segundo. O segundo segredo, irmão, agora eu quero falar para pessoas que já são de Jesus, já são de Cristo. Mas elas estão arrumando problema para a vida delas, que não precisavam arrumar, e por isso estão perdendo a paz. Provérbios 26, 17. Diz assim, ó: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Não, tenta pegar um cachorro pelas orelhas e levantar ele, ele vai te morder. A Bíblia diz que o homem que se mete em questão alheia, que se mete em assunto que não é dele, é como o homem que está procurando um cachorro para morder ele. Você está arrumando confusão. Amém? A gente lê isso aqui, a gente pode entender o seguinte: pastor, então eu não tenho que me meter em briga dos outros. Briga de vizinho é problema dele. Irmão, vou falar para você uma coisa bem séria. Tem briga de vizinho que às vezes é melhor você se meter, porque às vezes alguém vai matar alguém lá, você salva uma vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que eu estou falando para você aqui é espiritual. O assunto alheio é aquele que não te diz respeito da parte de Deus. Tem coisa, irmão, que não é para você. E se você quiser se meter naquilo, irmão, você vai arrumar problema. Tem caminho que Deus não abriu para você. Não entra no caminho que Deus abriu para outro. O povo de Israel saiu do Egito. E haviam dois caminhos para que eles pudessem chegar a Canaã. Um deles era mais perto. Só que eles iam ter que passar pela terra dos filisteus e Deus não permitiu. Porque Deus sabia que eles não estavam prontos ainda para a guerra. Então Deus mandou eles para um caminho mais longo, que era para o caminho do deserto, e eles ainda teriam que passar pelo Mar Vermelho, contornar o Mar Vermelho. Então o caminho era mais longo, não fazia sentido, mas era o caminho de Deus. Amém? De repente, irmão, Moisés está lá com o povo chegando no Mar Vermelho, alguém grita lá atrás: o faraó está vindo levar o povo de volta. Começou o desespero, a murmuração. Moisés, por que o Senhor trouxe a gente aqui? Moisés tocou no Mar Vermelho, as águas se abriram. Diga amém. Amém. Quando você estiver no caminho de Deus, Deus sempre vai abrir uma porta para você. Se você estiver na direção de Deus, sempre vai ter um caminho. No meio do mar mais turbulento, vai ter uma saída. Diga amém. Há uma saída para quem é de Jesus. Há uma saída para quem está na vontade de Deus. E o povo de Israel passou. Meu irmão, e entenda, era gente de toda a idade.
Não era um monte de atleta que estava acostumado a correr. Tinha soldados, homens fortes, jovens, mas tinha vozinha de 80, 90, 100, que tinha que andar devagarinho, com a bengalinha. Tinha mulher grávida que não podia correr, gente com criança do colo. Eles estavam levando ovelha, vaca. Não dava. O povo tinha que andar no ritmo dele, diga amém. E o povo passando pelo caminho, e aqui atrás, meu irmão, Deus segurando o faraó. Tinha lá uma nuvem lá, atrapalhando lá, eles não conseguiam passar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por fim, passou até a última pessoa pelo caminho que Deus abriu no Mar Vermelho. E aquela barreira que segurava os exércitos do faraó saiu. O caminho estava o quê? Aberto. E qual foi o erro dos exércitos de faraó? Entraram pelo meio do mar. Mas aquele caminho, Deus não abriu para os egípcios. Aquele caminho, Deus não abriu para os exércitos de faraó. Aquele caminho, Deus abriu para o povo de Israel. Eles entraram por um caminho que Deus não tinha feito para eles. Amém? Quando eles estão no meio do caminho, o que aconteceu, irmão? O caminho fechou. Irmão, não entre por um caminho que não é seu. Não se meta em assunto alheio. A moça que é solteira, às vezes ela está orando, ai Deus, eu quero tanto alguém para casar. E aparece um cidadão que está em processo de divórcio. Ah, pastor, é o homem de Deus na minha vida. Não, é laço. Ele não é seu, ele tem esposa. Às vezes ela está até orando de joelho numa igreja, orando, Senhor, salve meu marido, traz ele de volta para casa. Você vai entrar no caminho que Deus não abriu para você, o caminho vai fechar, você vai ter problema. O rapaz é a mesma coisa, você está solteiro, ah não pastor, ela já está quase divorciada, não, ela é casada, casamento não é brincadeira. Aquilo que Deus uniu não separa o homem, você vai se meter numa coisa sagrada, você vai se meter num caminho que não é para você. Sai disso. Deus não destrói uma família para começar outra. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. Mas não é só isso não, irmão. Você vai entrar em negócio que não é para você. Você está a vida toda fazendo uma coisa e você está sendo bem sucedido. Você está vendo que Deus está no negócio. Aí daqui a pouco vem alguém com umas ideias mirabolantes. Não, vamos pegar aqui, ó, vamos investir. Porque aqui o negócio é tão bom que você coloca dinheiro aqui, você investe 100 e ganha 1.000. Meu irmão, não existe isso não. Essas coisas aí é conversa do diabo. Você entra numa pirâmide, daqui a pouco você está louco, irmão, perturbado, perdendo dinheiro, cobrando, ligando para o cidadão que estava lá falando para você, não investe aqui comigo que você vai ganhar, daqui a pouco você liga para ele de todo quanto é gente desesperado, querendo dinheiro, e nem olha mais para a tua cara, nem te atende mais. Você perde tudo. Amém, irmão? Não entra por caminho que não é de Deus. Amém? Não entra, irmão. No ministério, gente. Gente, isso é tão sério. Tem gente que está tão abençoada no ministério, ela devia ficar quietinha na dela, fazendo o que Deus mandou ela fazer. Tem gente que se mete a fazer coisas que Deus nunca mandou. Tem homem de Deus que estava no altar pregando, irmão, mas ele era tão usado por Deus. Era uma bênção. Era a alegria do povo de Deus ver como Deus usava aquele homem. Um dia o cidadão perdeu o juízo. Não, agora eu vou abrir uma igreja para mim. Mas Deus nunca mandou abrir igreja, irmão. A pessoa acha que abrir igreja é como se... Não. É um chamado muito sério. Deus não divide, Deus não tira uma pessoa de igreja para abrir outra. Não é assim que funciona, não. A coisa de Deus não é assim. O missionário não dividiu a igreja de ninguém, não brigou com ninguém, não. O missionário, ele era jovem pregador na igreja Casa da Bênção. Ele se converteu, vocês já ouviram o testemunho dele quantas vezes? Ele se converteu com 6 anos de idade numa igreja, acho que presbiteriana. Depois ele foi congregar numa igreja batista na juventude dele. Quando ele veio para o Rio de Janeiro, se tornou pentecostal. Congregava na igreja de Nova Vida do bispo Roberto McAllister. Depois ele foi congregar na igreja Casa da Bênção, foi consagrado pastor pelo missionário Cecílio, que era o líder da igreja. E um dia ele sentiu de Deus que Deus ia fazer uma obra na vida dele. Ele e um amigo dele, o Coutinho, os dois começaram a orar, consagrar a vida dele. Um dia o pastor Cecílio chamou o missionário R.R. Soares e disse assim: irmão, você é um jovem muito talentoso. Se você ficasse comigo, você ia ajudar a minha igreja a crescer. Mas Deus não quer que você fique comigo. Deus está mandando você ir e começar um trabalho. O missionário não pediu para sair. O pastor dele chamou ele e falou: irmão, vai e começa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O missionário não saiu levando o povo de ninguém, brigando com ninguém. O pastor dele chamou e falou: Deus disse para mim que não é para você ficar comigo, que é para você ir. Amém, irmão? Agora tem gente que Deus nunca falou nada para ela, irmão. E ela vai e abre coisa que Deus nunca mandou abrir. Sabe para quê? Para escandalizar a gente, para atrapalhar. Depois é coisa feia. Amém, irmão? Acaba que depois não cresce, fica aquela coisinha pequena, feia, mirrada. Amém, irmão? Só escandalizando os outros. Nunca foi obra de Deus. Você vê claramente, você vê claramente que Deus não está naquilo.
Amém? Você vê claramente, Deus não está naquilo. É o caminho que Deus abriu para o povo de Israel e o egípcio quis entrar. Não se meta em assunto alheio. Cuida do que é teu, do que Deus te deu. Pastor, mas o que eu tenho é tão pouquinho. Jesus disse que se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Você quer ser grande? Seja fiel no pouco. Seja fiel a Deus naquilo que Ele te dá. Você vai se prosperar e você não vai perder a paz. Porque a Bíblia fala, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém, irmão? Você vai crescer, vai prosperar e não vai perder a paz. Olha só como que é triste, irmão, quando um homem entra num assunto que não é dele. Segundo Crônicas, capítulo 35, verso 20. Essa história aqui, irmão, é uma daquelas histórias da Bíblia que a gente lê da tristeza. Da tristeza porque você vê um homem que ele era a alegria do povo de Deus. E ele morreu jovem. Diz assim, depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo, que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que eu não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto. Antes se disfarçou para pelejar com ele. E não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos, tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram no sepulcro dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje. Irmão, Josias, ele era um rei jovem. E ele assumiu Judá, ele assumiu o reino de Judá quebrado. Irmão. O negócio estava feio, falido o reino. E ele assume como temor de Deus, ele era um rapaz de Deus. E o povo começou a prosperar, irmão. A Bíblia diz que ele encontrou a lei de Deus e fez o povo voltar para a lei de Deus. Eles celebraram uma Páscoa em Jerusalém, como há muito tempo. A Bíblia fala que a Páscoa que ele celebrou com o povo, ela foi linda como não era há muito tempo. Quem está entendendo, diga amém. Então imagina, o povo estava todo feliz, todo mundo falava, puxa, que bênção que Deus nos deu um rei tão bom. Nós temos um jovem rei, sábio, entendido, que obedece a Deus, e estava todo mundo feliz com o rei Josias. Amém? De repente, o rei do Egito, Neco, o faraó, ele entrou numa guerra contra outro país. Judá, Jerusalém, o rei Josias não tinha nada a ver com a história. Era a briga dos vizinhos lá. E o que o Josias foi? Foi lá se meter. Pegou o exército e foi lutar. Quando o faraó Neco viu Josias vir, mandou um recado e disse, olha, não tem nada contra você. O que você está vindo brigar comigo? Essa luta aqui foi Deus que me mandou travar. Deus está comigo. Deus não está com você nessa. Deus está comigo. Volta para a tua casa que eu não quero problema contigo. Josias devia ter escutado aquilo. Puxa, se Deus mandou ele lutar, deixa eu voltar para minha casa quieto e cuidar da minha vida. Amém? Não, se disfarçou e foi lutar. Uma flecha acertou ele. Saiu ferido, chegou em Jerusalém morto. E a Bíblia diz que por anos os cantores cantavam lamentando. O profeta Jeremias escreveu uma lamentação. Por que perdemos o nosso bom rei tão jovem? Um homem que podia ter vivido muito, ter sido bem sucedido, mas foi se metendo que não era para se meter. Cuida da tua vida, irmão. Cuida do que Deus te deu. Cuida do teu casamento, da tua família. Não vai mexer com a família dos outros. Cuida do teu ministério. Deus vai te abençoar. Você vai ter paz. Se você quer perder a paz, é se meter onde Deus não mandou você se meter. Segunda coisa. E tem uma terceira. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Versículo 8. Diz assim, ó. E te dei a casa do seu Senhor e as mulheres do seu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais. Gente, vocês conhecem a história de Davi. Davi foi o maior rei de Israel. Mas ele teve uma mancha na história dele muito triste.
Um dia ele devia ter ido para a guerra e não foi. Isso está no capítulo 11. Se você quer ter paz, então lute as guerras que Deus mandar você lutar. Tem dia que não é para você ficar em casa, tem dia que é para você vir para a igreja. Pastor, mas eu estou cansado. Mas você vai descansar buscando a Deus. Às vezes você dorme uma noite inteira e acorda cansado. Nem sempre você descansa dormindo, às vezes você descansa lutando. Às vezes você descansa buscando a Deus aqui na igreja. Só que Davi ficou em casa. Trocou o dia pela noite. Cuidado você que anda trocando o dia pela noite. A não ser que você tenha que trabalhar à noite, aí tudo bem. Mas tem gente que vira a madrugada, irmão, e fica vendo televisão, cuidado, vendo filme. Começa a ver umas coisas feias, irmão. Um rapaz, não vou falar onde foi, mas um rapaz falou para mim, não, pastor, assisti uma série boa. Eu falei, como é que é o nome dela? É Lúcifer. Tem uns irmãos que torcem assim, vai, capeta, tá amarrado, pessoal. Você fica vendo essas coisas, você quer ter paz? Não vai ter paz, mas você está traindo coisa ruim para dentro da tua casa. O que acontece, irmão? O Davi troca o dia pela noite, quando ele devia estar indo dormir, ele levantou. Acordou à tarde da noite, à tarde do dia, acordou, foi passear. E aí viu a vizinha, a Batseba, tomando banho. A Batseba, das duas, uma. E você não pode ser nenhuma nem outra. Ou ela foi maliciosa, ou ela foi imprudente. E crente, filho de Deus, não pode ser nenhuma coisa nem outra. Ou ela já fez de propósito, vamos deixar a janela aberta aqui, que é correr, olhar e ver que está bonito. Irmão, ninguém tem que saber o que está debaixo da tua roupa. Está muito bonito, pastor. Glória a Deus, está bonito, irmão. Bonito para o teu marido, para a tua esposa. Amém? A roupa de um crente não pode ser uma moldura para o corpo. É uma cobertura. Guarde isso no seu coração em nome de Jesus. A sensualidade, a Bíblia fala que quem tem sensualidade não tem o Espírito Santo. Judas capítulo 19, eu acho. Se você tem o Espírito de Deus, você pode ser bonito, mas sensualidade não tem nada com isso. Diga glória a Deus. E eu não estou falando só para as mulheres, não, porque nessa hhora tem umas mulheres que tem uns homens que usam umas roupas também, tem um termo. Tem uns que para entrar na calça eles têm que deitar assim. O pastor Jair fala que calça de homem, quando solta o cinto, tem que cair a calça. Tem uns que é colado a vácuo, não pode, não. Aí o cidadão fica lá, não é pecado não, mas o cidadão fica lá na academia, lá, daí depois ele fica com aquelas roupinhas apertadas andando na rua. É ou não é? Aí encontra uma menina, chega nela, eu perdi meu cachorrinho. Eu não sei se ele foi para lá, ou se ele foi... Detalhe na panturrilha. Deixa eu pensar. Irmão, filho de Deus, filha de Deus não tem espírito de sensualidade. Ele é recatado. E eu não estou falando de tipo de roupa, irmão. Ah, pastor, mulher não pode usar calça. Tem saia que é muito mais indecente do que calça. Não é questão do tipo da roupa, não é questão de ser calça ou de ser saia. É uma questão de ter decência. Os irmãos entenderam a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. O homem não tem que usar só gravata. Isso aqui, pastor, o senhor usa, é ferramenta de trabalho. Amém, meus irmãos? Mas se você me encontrar aí durante o dia aí de calça jeans e tênis, você vai ver que eu estou usando uma roupa que cobre, porque é esse o objetivo. A Batseba, ou ela foi maldosa, ou então ela foi imprudente. Não vigiou, esqueceu a janela aberta. Você não pode esquecer sua janela aberta quando você vai tomar banho. Eu estou aconselhando você, irmão, olha para mim, como eu aconselho os meus filhos, e como vai vir mais um agora, não sei se é menino ou menina. Se for uma menina, eu vou falar para ela, falar assim, minha filha, você vai entrar para tomar banho? Se for aquelas casas que tem aquelas fechaduras grandes, bota uma toalha. Verdade. Infelizmente, a gente vive num mundo onde está cheio de gente perturbada, pessoal. Tem gente que fica procurando, tentando ver coisa lá, tem. E o filho de Deus, a filha de Deus, irmão, olha para o pastor Alex, ele tem que vigiar, fecha bem sua janela, fecha bem sua porta. Estou falando isso aqui para você ter paz. Quem quer ter paz? Vocês entenderam a mensagem. Irmão, Davi fez uma loucura. Ele viu a mulher, cobiçou, mandou trazê-la a si e adulterou com ela. Não foi uma violência, ela quis também. Foi consensual, os dois fizeram. Ela engravidou, ele forjou a morte do marido dela. Um crime terrível. Mas sabe qual que é a parte triste? É que depois de tudo isso, o profeta Natan foi falar com ele e disse, Davi, deixa eu te contar uma história. Aqui aconteceu um caso que precisa do teu julgamento. Um vizinho teu aqui, muito rico, tinha muitas ovelhas, ele recebeu visita em casa, e ao invés dele pegar uma ovelha dele para servir para o visitante, ele foi e pegou a única ovelhinha que o vizinho pobre tinha. Davi
Davi ficou com raiva e disse: esse homem merece morrer. Ele vai devolver, ele vai pagar 4 vezes pelo que ele fez. O profeta Natan olhou e disse: você é esse homem. Ai. Só que daí, olha para mim. Natan disse para ele: Davi, você não era ninguém. Você não tinha nada. Deus tirou você lá das ovelhas e colocou você para ser o pastor de Israel. Ele te deu tudo. A gente acabou de ler, versículo 8. Ó, te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio. Te dei a casa de Israel e de Judá. Olha o que ele fala. E se fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Eu sempre entendi uma coisa, que Deus estava dizendo: Davi, se o que você tinha não estava bom, era só você pedir que Deus dava mais. Você não precisava ir lá e pegar o que o outro tinha. Irmão, a vida não está boa para você, pastor, não está. Você não precisa pegar nada de ninguém, nem pecar. É só você pedir para Deus o que está faltando. Peça, irmão, ora. Você quer ter paz? Ore. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Versículo de número 7, em voz alta, toda a igreja. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. A paz de Deus, que ninguém entende, é uma paz que, maior do que tudo, vai guardar você. Você precisa, pede. Pastor, mas eu já pedi. Está em paz? Não. Então não pediu o suficiente. Continua orando. Busca um pouco mais, irmão. Clama um pouco mais. Vem mais para a igreja. Amém? Diz que um homem foi nos Estados Unidos. Ele trabalhou muitos anos para uma empresa e quando chegou a época de se aposentar, ele pegou um dinheiro e ele comprou como se fosse um sítio para ele, uma chácara para ele num outro lugar. Um dia ele estava, irmão, cuidando lá de uma horta na casa, lá no sítio dele. Ele foi mexer lá, tirou uma pedra, pulou no chão. Assim, mexendo com aquela pedra, ele achou a pedra diferente. Quando ele foi olhar, era uma pepita de ouro. Ele olhou e falou: opa, tem ouro no meu chão. Imagina a alegria. Gente, o homem foi, pagou gente para ir trabalhar no quintal da casa dele, cavar, comprou equipamento. Cavou, não encontrou nada. Ficou com raiva, ficou tão chateado que vendeu o sítio dele lá mais barato do que comprou. Voltou para a casa dele chateado. Puxa, achei que eu ia encontrar ouro, não encontrei nada. Passou um tempo, irmão, ele está na casa dele lendo o jornal. Ele está lendo o jornal, quando ele abre o jornal, mina de ouro encontrada em tal lugar. Quando ele vai olhar onde era, no sítio que ele ficou com raiva e vendeu a preço de banana. Ele falou: não acredito. Aí ele começou a ler a notícia. O comprador disse: foi tão fácil. Eu só precisei cavar 1 metro a mais. Irmão, o que você está precisando encontrar está pertinho. Você só tem que cavar mais um pouquinho. Continua orando. Ora mais um pouco. Olha para o irmão e fala: ora mais um pouco, irmão. Olha para mim, irmãozinho. Você está desistindo da tua família. Não é para você desistir. É para você cavar um pouco mais. Você vai encontrar ouro. Na tua casa tem ouro, no teu casamento tem ouro. Não tem, pastor? Tem! Na tua família tem, no teu ministério tem. Irmão, tem um milagre muito grande de Deus te esperando. Você só precisa insistir um pouco mais. Você está abrindo mão do seu maior milagre, desistindo. Não, ore. Mas pastor, eu não tenho paz. A Bíblia diz: não ande inquieto. Tudo que você precisa, em tudo que você precisa, seja conhecida diante de Deus a sua necessidade pela oração. Faça Deus saber: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso disso. E ore, fale, até você receber a paz que você vai receber. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus. Digam todos glória a Deus.